Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este incrível vídeo onde eu vou trazer as verdades nua e crua sobre crescimento profissional. E hoje eu fiz algo um pouco mais inteligente, porque da outra vez eu tava lendo os comentários direto, e dessa vez eu dei uma filtrada nos comentários para poder ficar um pouco mais prático. E aí eu tentei segmentar mais ou menos por tema, para vocês conseguirem não ficar tão perdidos assim no vídeo. E eu trouxe também os livros que eu sempre falo, porque aí pelo menos eles já estão mais perto de mim. Se eu precisar citar, eu já mostro e cito tudo ao mesmo tempo. E aí pode ser que vocês vejam um gato passar, e faz parte. Gente, seguinte, vamos para a primeira pergunta. Ah, tá, eu peguei umas perguntas também que o pessoal me fez no direct, porque elas se repetiram demais no direct. Aí eu imaginei que poderia ser uma dúvida de vocês também. Como você consegue memorizar todas essas coisas que você lê? Eu não consigo. Gente, vocês têm que melhorar a redação de vocês. Eu não consigo memorizar nada. Assisto muitos vídeos, estudo muito, mas não consigo memorizar. Tá, é o seguinte. Realmente, a maior parte dos meus estudos foram estudos. Eu acho que os estudos mais significativos que eu já fiz foram de forma autônoma. Eu não foi em nenhum curso específico. Normalmente, inclusive, eu acho os cursos um pouco mais superficiais, porque o professor, quando ele está numa sala de aula, ou quando você faz um curso extra, ele tem pouco tempo para poder aprofundar, em horas mesmo. Então, talvez ele precisaria de muito mais tempo para poder se aprofundar sobre um único tópico do que ele tem que passar naquela aula. Então, o que eu vejo como uma forma muito inteligente de leitura? Eu vou pegar como exemplo. Vou aproveitar esses livros aqui e eu vou mostrar como exemplo para vocês o Inteligência Emocional. Eu vou pegar o Inteligência Emocional e eu vou pegar o Customer Success, que eu acho que eles vão trazer essa ideia. É o seguinte, quando eu vou pegar um tema para poder estudar, esse barulho do meu gato correndo atrás do ratinho dele. Eu pego um livro teórico que seja um livro base sobre aquele assunto. Então, por exemplo, quando eu fui estudar sobre gestão de pessoas, um dos livros que eu peguei para ler foi Inteligência Emocional. Mesmo que não tenha nada a ver com gestão de pessoas. Só que Inteligência Emocional é um livro base sobre emoções que tem a ver com seres humanos. Então, mesmo que ele não fale sobre gestão, ele fala sobre pessoas. Aí tá, beleza. Fui ler esse livro aqui. Esse livro aqui, ele é um livro teórico. Tá? E todas as vezes que eu vou ler um livro para aprender, eu parto já do princípio que o autor que fez esse livro, ele teve que condensar muitos anos de conhecimento em poucas páginas. Esse livro aqui, por exemplo, tem... Quantas páginas? Acho que ele tem 300. Não, menos de 300? 301 páginas. Ele tem 301 páginas. Pensa, a pessoa passou, esse autor aqui, o Daniel Goleman, ele passou uma vida inteira estudando, 30 anos de pesquisa e estudo, e ele tem que condensar em 300 páginas. Eu tenho certeza que por frase tem muito mais informação que eu sou capaz de captar. Então eu já começo a ler o livro partindo desse princípio, que tem muito mais do que o que está disposto aqui aos meus olhos. Então eu tento prestar atenção em cada frase. Aí o que eu faço quando o livro é teórico assim? Pra vocês terem uma ideia, eu vou ir mais perto de vocês pra vocês verem. Eu não sei se dá pra enxergar aqui. O meu livro, ele é todo pichado. E eu pego coisas... aqui nesse caso aqui tem um desenhozinho de um cérebro, tá vendo? Que eu colei aqui. Porque assim, aqui ele tava falando sobre a hipófise. Ó, ele tava falando assim, ó. O lobo pré-frontal esquerdo, em suma, parece fazer parte de um circuito neural que pode desligar, ou pelo menos amortecer quase todos os impulsos negativos mais fortes da emoção. Aí tá, beleza. Onde começa o lobo pré-frontal? Onde ele termina? Será que eu conseguiria... Se alguém um dia quiser conversar comigo sobre isso, eu vou conseguir falar sobre isso? Porque eu sei sobre isso? Aí ele fala também sobre a amígdala cortical. E a amígdala, eu não sabia exatamente onde ela ficava. Daí eu imprimi aqui pra poder ver. Aí eu imprimi várias vezes o cérebrozinho, porque eu não tava conseguindo. Aqui, ó, tem um outro aqui. Porque eu queria deixar ele anexado aqui no livro pra ficar mais fácil o meu estudo.
Então, basicamente, eu já parto desse princípio e eu uso vários recursos à minha disposição para poder conseguir entender melhor os detalhes do que eu tô estudando. Aí quando eu pego um livro base, assim, pra poder ler, eu sempre vejo as referências. Então, quando você tá lendo um livro como esse, que ele é um livro bem teórico, ele sempre dá as referências do que ele tá falando. Então, ele pega e fala assim, deixa eu pegar algum lugar que tem uma referência aqui. Eu não vou conseguir achar. Mas enfim, tem uns numerozinhos, né? Por exemplo, aqui, ó. Essa relação entre emoções... Então, que somente em adultos civilizados, entre aspas, que tantas vezes detectamos a grande anomalia do reino animal. As emoções, impulsos arraigados para agir divorciados de uma ação óbvia. Aí tem aqui, número 6. Esse número 6 está no apêndice A. Aí eu vou lá no apêndice A e aí eu vou ver o que tá falando no apêndice A. Nossa, meu livro tá todo marcado, eu tô marcando tudo. Aí eu vou lá no apêndice A. O que é emoção? Aí vem aqui, ira, fúria, tristeza, prazer. E aí vem aqui, lá na parte das referências... Tem a citação de quais foram os artigos que ele usou para poder fazer esse livro. E o que acontece? Lembra que eu parto do princípio que eu sei menos do que o autor? Que ele tem muita informação falada por frase que provavelmente eu não tô captando? Pois é. Aí aqui, por exemplo, na introdução, ele traz uma pesquisa, uma meta-análise do desenvolvimento de jovens em um programa lá específico. Aí tem aqui essa pesquisa. Aí eu vou lá no Google, digito essa pesquisa aqui. Aí eu leio a pesquisa. Aí eu volto pra ler meu livro. Aí eu continuo lendo o livro, aí tem outra referência. Aí eu leio aqui. Gente, sério, esse livro aqui eu demorei alguns meses pra ler, uns 5, 4, negócio assim. Foram muitos meses pra poder eu conseguir ler esse livro. Porque eu sempre ia lá na pesquisa. E foi assim, esse livro aqui foi um dos livros mais ricos que eu já li na minha vida. Porque essas pesquisas que ele cita muitas pesquisas, muitas referências. Então, as referências dele não são só referências de livros que ele leu, ou de explicação de uma determinada terminologia. Não, ele faz o negócio bem detalhado mesmo. Nossa, é sensacional. Inclusive, aqui no final desse livro, ele tem um lugar onde ele só indica livros, leituras sugeridas. Então, eu tento fazer isso, entendeu? Eu faço exatamente isso. É isso que eu busco quando eu vou ler um livro. Então eu não quero só conseguir ler uma frase e entender o que ele diz, porque senão eu não conseguiria memorizar isso. Gente, eu demorei, eu acho que 1 mês pra poder conseguir lembrar esse nome, amígdala cortical. Eu não conseguia lembrar o nome desse negócio, porque eu demoro pra poder aprender. Eu não sou rápida assim pra poder aprender as coisas. Aí, por exemplo, aqui, ó. Onde fala sobre a neurobiologia da excelência. Você acha que eu vou lembrar se eu só ler de forma linear isso aqui? Nunca. Não vou lembrar jamais. Então, na hora que eu precisar acessar esse conhecimento, ele não vai estar em mim. Então, eu preciso ler ele várias vezes. Tá? Esse aqui é um tipo de livro e é dessa forma que eu leio. O segundo tipo de livro que eu gosto de ler são os livros que são livros técnicos. São livros mais metodológicos. Esse livro aqui do Customer Success é um exemplo dele. E esse aqui também da transição para o Oceano Azul. E daí como é que eu faço? Esses livros que são mais metodológicos, eles normalmente trazem gráficos e eles trazem ações sequenciais. Então, por exemplo, será que as assinaturas se aplicam somente a softwares e revistas? Aí aqui aparece uma lista de coisas às quais ele se aplica. Então, na hora que eu estiver desenvolvendo um Customer Success, por exemplo, para uma empresa, se for uma empresa de rádio por satélite, como a Sirius XM, eu posso usar isso aqui como referência. Então, eu sei que isso daqui, esse conhecimento pode ser aplicado a esse tipo de empresa. Aí, por exemplo, aqui ele tem vários passos. Ele fala assim, ó, o tipo de atividades e métricas que você pode usar no negócio para Customer Success. Renovações brutas, retenção líquida, adoção, saúde do cliente, evasão ou churn, upsell, downsell, net promoter score. Gente, olha o tanto de informação que ele passou só nessa lista. Se você não estiver estudando o livro, se você estiver só lendo de forma linear, você vai ler e vai falar assim, entendi. Tá, mas você sabe o que é a diferença da renovação bruta com a retenção líquida? Quando eu li esse livro, eu não sabia. Então eu fui lá no Google, eu tinha uma ideia do que poderia ser. Aí eu fui lá no Google e pesquisei o que é a renovação bruta dentro de Customer Success. E porque aqui ele não explica, aqui ele só cita. E aí eu fui lá, entro... Gente, sério, é desse jeito que eu leio o livro. E é por isso que eu lembro. Porque nada do que tá escrito aqui que eu não entendo, eu passo.
Eu não passo. Não passo porque eu não lembro. Eu fico indignada porque eu não lembro das coisas. Aí eu detesto não lembrar das coisas, eu gosto de lembrar. Então eu faço dessa forma. Aí tem outros livros também, como é o caso do Oceano Azul, que são livros bem... Eu acho que o livro do Oceano Azul ele é melhor organizado ainda em questão de metodologia, assim. Ele é extremamente... Nossa, ele é extremamente didático, chega a ser bem repetitivo. Então, por exemplo, ele cria tabelas exemplificativas para poder te mostrar como é que ele faz. Essa tabela aqui, 9.1, ela é uma tabela de não clientes em diferentes setores. Não cliente é um termo técnico dentro da transição para o Oceano Azul. Então, essa daqui é uma tabela de não clientes. Ele ensinou como fazer essa tabela de não clientes. Ele deu vários exemplos antes aqui, ó. De níveis, daí ele fez uma tabela exemplificativa. Aí o que a Fernanda Peck faz? Eu vou lá, eu tô lendo o livro, paro de ler o livro, aí eu vou lá, pegar qualquer empresa de exemplo, eu posso pegar, sei lá, Netflix, eu posso pegar o YouTube, e eu vou fazer uma análise de não clientes, porque Fernanda, não consigo fixar o conhecimento só de ler. Eu não dou conta. Eu não sei, assim, se tem gente que consegue fazer isso. Eu acho lindo se houver alguém que consegue fazer isso, só que eu não dou conta. Então, eu preciso ficar simulando esse conhecimento sendo aplicado dentro da minha cabeça, porque senão eu não consigo fixar. Beleza, então são esses os tipos de livros que eu normalmente leio. O Poder do Hábito, ele entra da mesma forma ali que o Inteligência Emocional, ele é um livro que fala sobre o hábito. Esse livro aqui, olha o tamanho desse livro. Esse livro tem o quê? Quase 400 páginas. Quase 400 páginas, e ele é um livro que, o resumo desse livro, eu vou te resumir esse livro aqui. Todo hábito se resume a um loop que é formado por deixa, rotina e recompensa. Pronto, tá resumido o livro. É isso que ele fala o livro inteiro. Daí ele te explica com um nível de detalhes, como que é a deixa, como é que é a rotina, como é que é a recompensa, dá 1000 exemplos. Ele entra no aspecto empresarial, social, pessoal. Sério, ele faz uma análise extremamente estrinchada sobre o hábito. Só que esse livro aqui, beleza, eu não aprendi nenhum método com ele que eu consiga aplicar já de cara para poder levar para algum lugar, lá pra minha vida, sei lá para onde. Só que assim que eu leio esse livro, eu sou capaz de entender com mais profundidade na hora que eu leio outro livro, que não tem nenhum aqui, sei lá, leio o Scrum, por exemplo, e aí eu abro aqui o Scrum e ele fala assim, o hábito das equipes. As equipes, quando têm hábitos, hábito é uma palavra que me desperta um universo inteiro de conhecimento que eu li nesse livro, como você já sabe. Eu não somente li de forma linear, mas só que eu li as referências, eu li todas as palavras que eu não sabia o que significavam, eu li todos os nomes de autores que eu não sabia quem eram. Então, na hora que a pessoa fala a palavra hábito, existe um universo inteiro que abre na minha mente, porque eu pesquisei exaustivamente sobre aquilo. Então, é claro que na hora que eu começo a ler vários livros diferentes, esses conhecimentos começam a se interrelacionar e criar um universo todo novo na minha cabeça. Porque aqui no Inteligência Emocional, por exemplo, ele fala sobre as emoções, basicamente. Como, enfim, sobre coeficiente emocional, etc. Como é a anatomia das emoções. E aqui ele fala sobre o hábito. Aqui nesse livro ele não fala sobre emoção. Não é o foco do livro. Aqui ele fala. Só que aqui ele não fala sobre hábito. Sendo que o hábito está diretamente ligado a ele. Inclusive, nesses dois livros, eles têm pesquisas similares que eles citam. E aí, como eu li em um, tá no outro também, eu sei exatamente do que ele tá falando. Quando, nesses dois livros aqui, eles citam uma pesquisa que aconteceu com um cara que eles chamam de Henry. Não é o nome dele, mas foi um cara lá que teve uma parte do lobo pré-frontal dele seccionado. E aí, no Poder do Hábito, ele usa essa pesquisa para poder provar um ponto A. No Inteligência Emocional, ele usa essa mesma pesquisa para provar um ponto B, sobre o qual ele tá falando. Aí, se você leu a pesquisa, você sabe exatamente do que ele tá dizendo. Porque ele falou, lá na pesquisa tá dizendo, foi isso aqui que foi feita, a cirurgia foi feita dessa forma, o motivo foi esse, o vírus que atacou o cérebro dele foi esse, os motivos da interrupção foram esses. E daí você tem um universo inteiro que se abre. Aí você fala, nossa, meu Deus, pessoa super inteligente, deve ser uma gênia. Não, gente. Eu só sou um pouco mais esforçado que a média das pessoas. E qualquer pessoa que você conhecer que você fala, nossa, meu Deus, essa pessoa é mega inteligente. Gente, é assim, ninguém nasceu sabendo. Ninguém. Teve uma outra pessoa que, ainda dentro desse tema, que me perguntou como é que eu faço me perguntou pelo direct. Eu não sei se quando a pessoa pergunta pelo direct eu cito o nome da pessoa ou não. Me parece um pouco invasivo, né? Porque ela foi lá no direct me perguntar, não é público. Então tá bom, não vou citar os nomes. Ela contou a história dela aqui e falou assim, que ela não consegue organizar uma rotina de estudo. O que ela falou foi que ela estuda muito, ela disse que estuda bastante,
mas ela não consegue organizar uma rotina de estudo. Tá, é o seguinte, quando você vai organizar o seu tempo para poder estudar, de forma geral, você precisa conseguir, primeiro, determinar um tempo que você vai estudar no seu dia. E qual que é a minha mentalidade? Eu tento enxergar, quando eu estava na faculdade, nas 3 faculdades que eu fiz, eu era obrigada a separar um tempo para poder estudar, fazer minhas provas, e eu tinha ainda que ir na aula. E eram 4 horas de aula, né? Um turno. E eu trabalhava na época, eu era CLT, inclusive, quando eu estava na faculdade, nas duas, na de administração. Quando eu estava na faculdade de administração, eu era CLT. Então eu tinha que bater ponto, eu tinha um horário específico para entrar, um horário específico para sair e o horário da aula. E eu ainda fazia crossfit. Eu fazia crossfit, acho que era 6 da manhã. Gente, quem faz crossfit 6 da manhã? Pelo amor de Deus. Eu olho pra isso mesmo. Esses dias apareceu uma lembrança pra mim no Instagram de eu fazendo crossfit 6 da manhã. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu sou retardada? Qual que é o problema dessa pessoa? Enfim, aí eu fazia crossfit 6 da manhã, ia pro trabalho, e estudava para as provas, tudo. Enfim, tirava boas notas. Nunca fui aluna nota 10, mas sempre fui aluna 8, 9. E eu conseguia organizar minha rotina. Aí depois que eu saí da faculdade, eu percebi que eu ganhei muito tempo. E eu comecei a ficar refletindo assim, nossa, será que as pessoas não conseguem arranjar tempo porque elas, de alguma forma, se sabotam? E uma outra coisa que eu fiquei pensando também foi, quando as mulheres ficam grávidas, eu sou mulher, né? Reflexões sobre mulheres. Quando as mulheres ficam grávidas, elas conseguem achar tempo não sei de onde poder cuidar dos filhos delas. Não importa se elas têm trabalho, se elas empreendem, principalmente quem empreende, que não recebe auxílio maternidade nem nada, ela acha tempo para poder trabalhar e cuidar do filho. Eu não consigo achar tempo 1 hora por dia para poder estudar, então é falta de priorização, né? Falta de tempo. E aí, o que eu faço determino um tempo específico para poder estudar. E aí, dentro dessa minha rotina de estudos, eu tenho normalmente um planejamento. Então, eu tenho um direcionador de alguma coisa que eu quero aprender nesse momento. Por exemplo, nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo pra vocês, eu tô lendo um livro chamado Inside Story. Ele tá no Kindle, não vou conseguir mostrar a capa dele pra vocês. Gente, esse livro, fui olhar esse livro pra comprar sem ser pelo Kindle. No Kindle eu paguei R$30. Ele é R$1.700 o livro. Você acredita, o livro físico? Eu falei, nossa, eu nem sabia que existia livro que custava tão caro. Eu não sei como é que eu faço pra poder ver a capa desse livro aqui. Aqui, ó. É esse livro aqui. Esse Inside Story. Por que eu comecei a ler esse livro? Porque eu queria fazer uma live. Não, sério, olha só. Eu queria fazer uma live no domingo, falando sobre algumas coisas específicas. Então, inclusive, talvez se você estiver assistindo esse vídeo, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez essa live já tenha começado. Só que aí, pra poder eu conseguir tornar essa live mais atraente, eu pensei, gente, eu preciso aprender a contar histórias. Eu tenho que ser melhor na minha comunicação de contar histórias, porque às vezes eu acho que alguns detalhes são mais relevantes ou menos. Então, tecnicamente, será que tem uma forma mais inteligente de contar histórias? E aí eu fui ler esse livro, Inside Story, que ele é um livro sobre... ele foi escrito para roteiristas de filme. E aí, a autora, ela ensina exatamente como você faz a construção dos roteiros, a construção do enredo, do subenredo, do arco transformacional do herói, como criar os conflitos internos, como criar os conflitos externos. Enfim, é um livro sensacional. Eu recomendo para todo mundo, se você gostar dessa área. E aí, então eu tenho um objetivo. Nesse caso, esse objetivo de fazer essa live mais atraente, ele comunga com um objetivo maior que eu tenho, que é melhorar a minha comunicação no YouTube, nas mídias sociais. De uma forma geral, eu quero melhorar a minha comunicação em massa, para que eu consiga transformar essa comunicação que eu falo. E eu não tenho ninguém aqui ouvindo ao vivo para poder ouvir se vocês estão achando legal ou não o que eu tô falando. Então, eu tô procurando estudar sobre isso. Então, esse livro tá dentro desse meu objetivo maior, e a partir dele, e ele é um livro técnico. Eu não peguei um livro básico sobre comunicação, porque eu já estudo sobre comunicação há muitos anos mesmo, mais de 16 anos. Então, eu peguei esse livro que ele já é um livro técnico, porque a base, pelo menos o básico para eu conseguir entender esse livro eu tenho.
Eu também já fiz curso de cinema, de teatro, enfim. Então eu sei os princípios do que ela tá falando ali. Beleza. A partir do momento que você tem um objetivo de qual é a coisa para qual você quer se direcionar, qual é a coisa que você quer aprender, você vai destrinchar de trás para frente como é que você vai chegar nesse objetivo. Então, quais são as grandes áreas do conhecimento que eu preciso aprender? Eu tenho que aprender, por exemplo, sobre comunicação em massa. Eu tenho que entender sobre copy, eu tenho que entender sobre imagem, como que são imagens que vendem. Eu tenho que entender, por exemplo, tá vendo o enquadramento desse vídeo aqui? Esse enquadramento, ele tem uma técnica nele. Não é simplesmente coloquei minha câmera ali, liguei e agora eu tô falando aqui com vocês. Não, existe uma mensagem que é passada. Quer queira, quer eu não queira, quando vocês me assistem, vocês estão lendo alguma mensagem. Quando vocês me veem num sofá, tem um motivo, tem um propósito de estar aqui no sofá e não numa cadeira. Tudo isso é uma mensagem que vai ser passada. Então, eu preciso ter consciência sobre isso. Quanto mais consciência eu tenho, mais potencial eu tenho de crescer naquela direção. Então, tem a parte estética, tem a parte de cinema, de cenários, de câmera, tem várias coisas que estão envolvidas dentro desse universo de comunicação, no meu caso, que é o meu objetivo. Pro seu, eu não sei qual que é. Você vai pensando aí na sua cabeça qual que é o seu objetivo. Daí, eu listo quais são todas as coisas que eu preciso para poder alcançar esse objetivo, e aí eu crio uma hierarquia entre essas coisas. Então, quais são as prioridades? Qual é o conhecimento que, se eu tiver, ele vai afetar o máximo de coisas possível? Qual é o conhecimento que ele vai ser a base para tudo que eu vou construir dali para frente? Esse do Side Story, eu achei que seria um livro dessa forma. Então, é um livro dessa forma, no meu ponto de vista, justamente por causa disso. Porque ele é um livro que traz o básico, ele traz o storytelling dentro de um universo cinematográfico, pensa. Então, quando eu quiser... Tem nada a ver, eu não tô fazendo cinema. Mas só que na hora que eu quiser fazer, por exemplo, a construção da jornada do mentor dentro de um vídeo específico que eu vou gravar, eu vou conseguir ter a base cinematográfica, e aí na hora que eu for estudar sobre copy, para poder aprender especificamente sobre a jornada do mentor, aí eu consigo construir de uma forma muito mais profunda. Porque quem estudou só sobre jornada do mentor e não estudou sobre cinema, vai faltar conhecimento. Ela não vai conseguir acessar esse recurso intelectual, porque não tem dentro dela. Então é isso que eu faço, sabe? Priorizo em ordem de hierarquia, pelo que eu acho que que mais vai afetar os meus conhecimentos, não, que é o mais básico de todos. E aí, assim sucessivamente, eu vou fazendo. Como eu leio os livros, eu já expliquei agora há pouco. E aí eu defino uma hora de estudo, um tempo para poder estudar. Aí isso vai depender completamente da minha rotina. Só que assim, o que eu não acho que pode ser feito é você deixar de estudar. Ou falar, não, eu não vou ter um tempo. Se você só tem o seu final de semana, estude só no final de semana. Se você tem 1 hora por mês, estude 1 hora por mês. Se você tem 30 minutos por ano, estude 30 minutos por ano. Mas não deixe de estudar, em nenhum momento. Não se permita entrar em um lugar de conforto. Porque assim, a sua zona de conforto, ela também é alimentada, a sua zona de conforto intelectual, ela também é alimentada pela sua ignorância. Então, quanto menos você sabe que você não sabe, menos desconfortável você sente. Então, eu acho que isso é muito limitante. Você vai se limitar pelo quanto você consegue conhecer sobre o mundo. Se você não sabe nem que existe um universo para aquela direção, como é que você vai crescer para lá? Então, se você quer crescer profissionalmente, é claro que você precisa, de forma ativa, ficar rompendo a sua barreira do conforto. E aí, se o seu objetivo é se desenvolver profissionalmente, eu sugiro que você comece a estudar sobre desenvolvimento profissional. Mesmo que você queira algo específico, eu quero ser consultor de sei lá o quê, eu quero me desenvolver dentro de uma área que eu já sou boa. Estuda sobre o ato de crescer. Então estuda sobre o que são habilidades, estuda sobre como aprender, estuda sobre como estudar. Você precisa desses conhecimentos básicos, porque eles vão ser assim, independente do momento que você quiser crescer na sua vida, independente do tamanho que você é, se você tem uma multinacional, ou se você está prestando serviço pro Zé da esquina cobrando R$10 por mês, se você busca crescer, você tem que entender sobre crescimento, sobre o mecanismo do crescimento, senão você não vai conseguir desenvolver. Como é que você vai saber se você está crescendo ou não? Se você não tem indicador de sucesso, por exemplo, se você não sabe seus limites, suas limitações, se você não sabe quais são suas habilidades, a diferença entre habilidade e um talento, se você não sabe, sabe, essas coisas. Então é isso. Gente, eu acho que esse vídeo já tá, não tô enxergando, mas eu acho que ele já tá num tempo bom. Eu respondi só 2 perguntas nesse vídeo, só que eu consegui ser um pouco mais profunda nas respostas. Então, eu quero que vocês me falem também se vocês preferem esse tipo de vídeo.
mais profundo, mesmo que eu responda menos perguntas, e se vocês gostam quando eu faço essa estrutura mais temática, assim, né? Nesse caso, eu separei as perguntas relacionadas a estudo que me fizeram, tá bom? Um beijo pra vocês, no coração, até o próximo vídeo.